Olá, rapaziada, bora para mais um. E hoje eu quero falar para vocês o que muita gente quer saber, o que muita gente não sabe e o que muita gente deveria saber e não tá sabendo ainda até agora assistir esse vídeo. Então cola aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e vamos que vamos. Bom, rapaziada, em primeiro lugar eu gostaria de começar esse vídeo falando que não acho bonito sair acelerando na rua que nem louco, beleza? Como o Ricardinho SF falou, isso é uma fraqueza nossa humana, cara. A gente acaba cedendo aos nossos prazeres. Para isso, a gente tem os eventos e a gente tem que aproveitar enquanto tem, porque eu vivi uma época boa, cara, no autódromo. Depois acabaram com o autódromo e hoje a gente tem o RJ Race Park aqui no Rio. Em São Paulo tem várias opções, no Sul tem várias opções. Então assim, tentem se programar para botar esse ímpeto de querer acelerar na pista, que é o ideal, porque aí, além de você estar fazendo o negócio no lugar certo, você está incentivando o nosso mercado, você está fortalecendo o mercado de quem gosta de carro, de quem trabalha com isso, você alimenta sonho de outras pessoas. Então assim, gostaria de começar o vídeo falando exatamente isso. Vamos lá, rapaziada, se você é um cara que curte carro, curte acelerar, você minimamente, você tem que ter algum conhecimento de mecânica. Porra, conhecimento de mecânica? É, mano. Porque se você não sabe ainda disso, nem chega perto de acelerar um carro na rua, beleza? Porque com certeza, cara, a forma de comportamento de um carro altera muito de acordo com as características técnicas dele, tá? Então assim, o carro tração dianteira ele vai se comportar de uma forma, o carro tração traseira ele vai se comportar de outra forma, um SUV se comporta de outra forma, um sedã se comporta de outra forma, um entre-eixo curto se comporta de outra forma, um entre-eixo longo se comporta de outra forma. Então assim, óbvio, você vai ter que aprender na prática, não só na teoria, mas a teoria já vai te dar uma boa ideia de como manusear aquele carro. Você já sabe mais ou menos pelas características de dimensão, de distribuição de peso, de onde está a tração do carro e tudo mais, como ele vai se comportar dinamicamente na rua. Então essa é a primeira coisa. Se você ainda não começou a estudar sobre isso, você está longe de poder sair na rua com um carro para acelerar, porque você vai botar sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é exatamente isso. Se você saber de mecânica, também vai te ajudar a entender qual a faixa de rotação que o seu carro é mais eficiente. Então você vai saber melhor qual RPM mais ou menos você vai fazer a troca de marcha, como funciona a relação do seu câmbio. Isso tudo aí, cara, vai te deixar mais rápido. Você não precisa esgoelar o carro sempre, às vezes. Depende da situação, né? Tem carro que vai performar melhor com giro mais alto, tem carros que entrega mais embaixo, depende, vai depender. Isso aí vai te dar uma ideia e assim é muito sensação também. Isso leva a gente para o próximo ponto, né? O próximo ponto é: vá testando as coisas devagar no seu carro, vá descobrindo o limite devagar. Se você nunca acelerou um carro específico, você não pode de repente sair do nada sem conhecer ele e botar ele no limite, porque provavelmente você não vai conseguir extrair o melhor do carro, a probabilidade de você fazer uma besteira é muito grande. Você vai testando as coisas devagar no carro, vai trocando marcha com a RPM mais alta, vai sentindo, é muito feeling, sentindo até onde o carro está empurrando de verdade, até qual rotação você acelerando o carro caminha, o carro ganha velocidade, até onde ele começa a só gritar e começa a perder ali a curva de eficiência. Isso tudo você consegue ir sentindo com observação, tá? Então assim, você ter esse entendimento de que o carro não é só você acelerar até o talo que ele vai ter a melhor performance, vai te colocar na frente, beleza? Para a curva a mesma coisa, você vai cada vez forçando mais um pouquinho para sentir o carro. E aí você vai sentindo quando ele começa a desgarrar, quando você estiver numa curva bem larga, quando ele desgarra, como é que ele se comporta, tá? Para você poder não ser pego de surpresa numa hora que você estiver numa dinâmica mais quente, tá ligado? Então tipo assim, esses testes você vai fazendo devagarzinho, você vai conhecendo os limites do carro sempre devagar, tá? Para você não ser pego de surpresa, isso é muito importante. Próximo, manutenção do carro. Se você não entende nada de mecânica, como é que você vai saber como é que tá a manutenção do carro?
Você consegue fazer um bom diagnóstico da situação mecânica do seu carro? Ver um barulho de suspensão, ver se o balanço do carro está certo, tem alguma coisa que não era para acontecer. Você joga o carro na curva, o carro está pendulando muito, ou na reta o carro está flutuando demais. Esse tipo de coisa gera alerta para você ver o que pode estar acontecendo na manutenção do seu carro. Então assim, indiscutivelmente, freio e suspensão tem que estar em dia no seu carro antes de você resolver fazer uma cagadinha na rua, beleza? Próximo, saber analisar a situação antes de acelerar, né? Onde você tá, como é que tá a condição do local, como é que tá a condição de pista, como é que, pô, a condição de pista, assim, porra, o asfalto tá quente, tá frio, não precisa disso tudo, obviamente, que você não é um piloto de Fórmula 1, mas você saber, é um lugar que tem muito quebra-mola, é um lugar que tem muito buraco, é um lugar que tem muita tampa de bueiro desnivelada, isso tudo conta, porque você em alta velocidade, você aumenta muito a chance de dar ruim quando você desvia de algo rapidamente, beleza? Então assim, essas coisas são importantes saber. E agora a gente entra no fator mais importante, que é o fator prático, tá? Esse é o recado principal que eu gostaria de deixar aqui pra galera, principalmente pra essa galera que tá chegando agora. Porque assim, a galera das antigas, mano, a gente tem uma galera do Rio de Janeiro aí que é cascudaça, que acelera na rua e que, porra, cara, eu acompanho os caras, gosto dos caras muito. Eu não vou ser hipócrita de falar que a gente não erra, a gente erra, mano. A gente erra, a gente tem fraqueza, igual eu falei no início do vídeo. Não quero pregar que isso é bonito, porque não é. Todo mundo, cara, todo ser humano tem suas fraquezas e a nossa, uma delas é essa. Os caras sabem o que estão fazendo, muitas vezes. Tanto é que tem gente que tem 40 anos de pista e nunca teve problema. Sabem o momento de fazer, sabem analisar como faz. Agora, hoje a gente vê na internet aí a galera batendo palma pra, porra, vagabundo, porra, andando de freio de mão puxado na frente de viatura. E, cara, isso além de não ser algo que demonstra habilidade, porque não demonstra, é só arruaça, tá ligado? Isso demonstra que, pra mim, o cara não sabe o que tá fazendo, tá? É só isso. E a galera tá batendo palma pra isso. Gente vindo a 120 km por hora, puxando freio de mão, acertando guia, e a galera batendo palma. Então assim, a arruaça não é sinal de habilidade atrás do volante. Muito pelo contrário. Geralmente o cara rápido, ele é suave e constante, tá? Claro, você vai decidir qual tipo de merda você quer fazer na rua, tá? Se você vai querer, né, dar cavalo de pau, fazer drift, o cacete, ou se você vai acelerar. Mas independente disso, você tem que saber exatamente o que eu vou te falar agora. Quando a gente anda na rua assim, pessoal, a gente faz uma análise geral do contexto, do que está acontecendo, né? Pô, a gente pega, primeira coisa, condição do asfalto, sinal, né? Trânsito tá pesado, trânsito tá leve. Onde eu vou dar a minha butinada, onde é que eu vou resolver acelerar ou fazer minha gracinha. Isso é extremamente importante, porque quando você sai com o carro, você gera risco. Tudo na vida é gestão de risco, tá? Então assim, quando você sai com o carro, você já tem um percentual de risco. Quando você resolve acelerar, você aumenta esse percentual de risco muito. E dependendo da situação que você tiver, vai só acrescentando o percentual de risco, tá? Essa é uma visão que eu acho importante da galera ter. Se eu tô numa rua igual essa, com outros carros aqui, por exemplo, eu resolvo acelerar e passar pela pista do canto aqui voado. Olha como é que o cara acabou de jogar pra pista pra desviar de um buraco e jogou na minha frente. Isso pode acontecer com você passando voado, cheio de poste em volta, cheio de objeto fixo em volta. O cara já tá com um amassado no carro. Meu irmão, são indícios, são coisas que você vai vendo lá, eles saindo da faixa toda hora. Você tá entendendo o risco da parada, de você acelerar em qualquer lugar? Você tá, às vezes o cara tá passando aqui, cara, você nem tá fazendo besteira. Às vezes você só tá vindo em alta velocidade e o cara joga o carro em cima de você. E você vai bater nele, vai bater num poste, vai bater em alguma coisa. E aí, cara, porra, mas o cara jogou o carro em cima de mim. Você estando em alta velocidade, você está errado. Você assumiu o risco de uma colisão. Então é muito importante vocês entenderem o contexto de onde vocês estão fazendo isso.
rua com muita esquina entrante na principal, você tá na principal cheio de esquina com carro entrando, cara, se tiver 3 pistas como a Avenida das Américas, alguma coisa assim, uma pista maior, tenta não permanecer na pista da direita acelerando, joga para do meio. Isso não serve, essas dicas que eu tô te dando aqui não serve só para acelero, serve para tudo. Você no volante, você observar o entorno, quais são os riscos da situação que eu tô atravessando um cruzamento, eu vou contar que ninguém vai avançar aquele sinal? Cara, não dá. Eu vou contar que não vai atravessar um pedestre numa faixa de pedestre se eu não tô tendo visão completa, se tem gente ou não? Não dá para arriscar. Então assim, é o tempo inteiro você fazendo gestão de risco e você falando, cara, esse risco eu vou assumir, esse risco eu não vou assumir. Sua cabeça tem que pensar dessa forma. Até onde vale a pena eu assumir esse risco, até onde não vale. Isso vale para tudo na sua vida, irmão. Para finanças, para emprego, para relacionamento, para tudo, tá bom? Então, galera, eu posso até depois, se vocês acharem o tema interessante, eu posso depois gravar algumas situações na prática para vocês, mostrando coisas que eu faria e que eu não faria. Porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Olha o golfezinho. Olha, top. Mas basicamente é isso. E aí, pô, para você ser rápido de verdade, para você entender quando você pode acelerar, quando não pode, quando você deve fazer uma tomada de curva mais rápida, quando não, como fazer essa tomada de curva, esse tipo de coisa, é um segundo passo para você ser realmente rápido. Que às vezes, você botando 2 carros na rua na mesma velocidade, um consegue chegar muito mais rápido do que o outro no mesmo ponto, porque o cara sabe qual é o traçado correto, o cara sabe como aproveitar o embalo do carro, a velocidade dinâmica do carro, sem parar em trânsito. Ele consegue prever qual a movimentação que o trânsito vai fazer para se adiantar e fugir dos embolos. Então não necessariamente você precisa acelerar muito para ser rápido. Você simplesmente pode saber o que está fazendo. Olha que loucura, né? E se você seguir para outro caminho de cavalo de pau e tal, e eu também gosto, tá? Eu não posso ver um campo de terra aí que eu, se estiver livre, eu vou dar um cavalo, irmão. E tipo, porra, até para treinar, né? É sempre bom. Eu não gasto pneu e me mantenho em dia com a prática da arte. Se você curte esse tipo de parada, você tem que saber qual a situação do teu carro, né? Medida de pneu, largura de pneu vai influenciar. Os carros, pô, com pneu 175 vão rodar muito mais fácil do que com pneu 225. É uma questão de lógica, o pneu é mais fino, ele adere menos. O carro às vezes tem uma suspensão menos grudada, vai ser um carro melhor para rodar. Então assim, tem várias questões que eu acho que vocês podem explorar para poder ser melhor, cara, no que vocês gostam. E assim, fazer com mais segurança e tentar não botar a vida de ninguém em risco, beleza? Porque isso aí, cara, acabei de tomar uma fechada, nada a ver com nada. Eu devia estar filmando para vocês verem. Enfim, dá para vocês fazerem a coisa de uma forma cada vez mais segura, e eu sou a favor disso, tá? Até chegar no nível de pista. Muito juízo, cara, porque eu sei que a gente que gosta desse negócio, a gente tem esse ímpeto. Eu já fui jovem, eu já fiz muita besteira, eu já vi o que vale a pena e o que não vale, e é por isso que eu tô aqui deixando esse recado para vocês, para que vocês possam não sofrer consequências de coisas terríveis na vida. Porque eu já tive amigo que, cara, já bateu, sofreu processo. Eu já tive amigo que perdeu a vida atrás do volante. Então assim, cara, vamos ter juízo e responsabilidade. Graças a Deus nunca tive um amigo que matou ninguém, mas já conheci gente que passou por isso. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Juízo, irmão. Juízo, olho no risco sempre. E vamos que vamos. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, deixa o joinha. Qualquer coisa comenta aqui embaixo que a gente tá junto. Valeu? Grande abraço, valeu, fui!